eu precisava falar para vocês sobre 5 princípios a serem cultivados na vida. 5 princípios a serem cultivados na vida. E eu quero fundamentar esses 5 princípios no texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 13 a 24. Provérbios 4, de 13 a 24. Nesse texto, nesse intertício entre o versículo 13 e o versículo 24, nós temos 5 princípios. Agora, olhe bem para mim aqui, que eu quero fundamentar para vocês. Se existem 5 princípios a serem cultivados, existem 5 ações do inimigo que arrebatem ou se colocam em postura frontal na nossa vida contra esses 5 princípios. E vocês já sabem quais são. Eles são consecutivos. É a ação de Satanás na vida do homem. Eu prego muitas vezes sobre isso para vocês, que é a tentação, a opressão, a obsessão, a possessão, a consagração. E esses estágios, eles são consecutivos. Todos nós estamos sujeitos à tentação. Alguns, porém, caem em depressão, em opressão. Outros já vão para a obsessão, são os vícios, a obcecação, que é a escravidão do corpo. Os prazeres da carne, como escraviza o homem fica obcecado, cego das coisas espirituais. E o próximo estágio depois da obsessão é a possessão. É quando Satanás domina o homem pelo lado de dentro. Quando ele passa a controlar as vontades, quando ele passa a controlar os valores, quando ele passa a controlar a emoção e até a razão. E o 5º princípio de Satanás na vida do homem, ou a ação de Satanás na vida do homem, é a consagração, quando de forma clara, espontânea, consciente, o homem sabe que está servindo a uma entidade, sabe que está servindo a valores contrários ao cristianismo, ao verdadeiro evangelho, mas mesmo assim, ele permanece lá fazendo seus trabalhos nas esquinas, nas cachoeiras, derramando sangue, fazendo seus pactos infernais. Então já é o último estágio. Mas aqui em Provérbios nos dá 5 princípios que nós precisamos cultivar para rebatermos essa ação de Satanás. Diz assim: retém a instrução e não alargues. Retém a instrução. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Retive no meu coração. O apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, terminei a carreira, mas retive a fé, guardei a fé. Não alargues, guarda porque ela é a tua vida. A instrução, queridos, é o cerne da vida do cristão, é a base da vida do cristão. Não entres no caminho dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Olha, o salmista tem uma preocupação tremenda com esse encontro nosso com a maldade terrena, com os desvios comportamentais que o mundo nos oferece. Já no Salmo 1, o salmista começa: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, essa preocupação com os desvios, ele traz em nada menos
que 57 salmos. 57 salmos estão centrados nesse aspecto. Nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o. Evita-o. Não é evitar. Não é evitar os maus, mas é evitar o caminho. Por quê? Porque o caminho leva à maldade. Então seja proativo, fuja até da aparência do mal. Não é nem do mal em si, não, é da aparência, é do caminho, do caminhar em direção ao mal. Cuidado até com a aparência do mal, porque a aparência do mal, ela te contamina antes que o mal te alcance. Repare esses detalhes, não passes por ele o quê? O caminho do mal. Não passes por ele, pelo caminho, desvia-te dele e passa de largo. 16, o verso: pois não dormem, se não fizerem mal, foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém pelo caminho. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Aí ele vem com uma interjeição adversativa. Não é aula de português não, mas o contudo, porém, todavia, portanto, conquanto, ele fala: mas, entretanto, a vereda não é mais o caminho, mas é a vereda. Eu preguei há dias atrás, falando sobre a vereda. Eu falei, vereda pode ter 3 traduções. Pode ser um atalho, vereda. Pode ser um caminho escuso, ou um caminho difícil de andar, um caminho negro, um caminho de adversidades, também vereda. Mas também pode ser um lugar onde passa por ribeiros de águas. Esse lugar, é essa vereda que a Bíblia fala. Mas a vereda dos justos, que é o lugar onde o justo é plantado, conforme o Salmo 1 fala, é como a luz da aurora. O que ele quis dizer isso? A vereda dos justos, porque enquanto você caminha, você vai iluminando, você vai aumentando o seu conhecimento, a sua experiência, vai aumentando. Queridos, eu tenho 61 anos de idade, eu sei que não parece, obrigado. Na luz que eu tenho hoje, e uma vez Abraham Lincoln falou aquela frase, célebre frase: cada um vive na luz que recebe. A luz que a gente tem hoje na maturidade, eu olho para a minha juventude, eu tenho vergonha de alguns momentos, eu tenho constrangimento de algumas atitudes, eu tenho assim, tristeza de algumas ações que eu não as faria nunca com a experiência que tenho hoje. Mas ao longo da vida a gente vai iluminando o conhecimento, vai amadurecendo a alma, e isso é a vereda dos justos, é caminhar e crescer espiritualmente. Eu digo para Shalom, tem 22 anos, eu falo, eu não quero ser diretor de creche, eu quero ser pai de família. Eu vi meus filhos pequenos, neném, troquei fralda, choravam, depois cresceram, foram crianças, depois adolescentes, depois jovens, se tornaram adultos, casaram, e o ciclo continua com a vida deles. Hoje já tem os netinhos, tudo neném, tá bom, é a experiência deles. É isso que a gente quer ver na igreja, as pessoas crescendo espiritualmente. Não sei se você já foi daqueles circos mambembes, que tinha aquele equilibrista de prato. Ele pegava o primeiro prato, rodava, e o prato girava, o segundo prato rodava, o terceiro, o quarto. Quando chegava no 5º prato, o primeiro estava assim, ó. Ele corria no primeiro novamente, balançava o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o primeiro estava assim de novo. Ele corria no primeiro, virava o primeiro. Tem pastor que é assim.
Tem pastor que está rodando prato, porque o irmão é aquele que dá sempre o mesmo problema, nunca aprendeu com a vida, tem sempre as mesmas brigas, tem sempre as mesmas quedas. Queridos, a vereda do justo é como a aurora, ela precisa brilhar cada vez mais, até o dia perfeito que é o encontro com Jesus. Mas o caminho dos perversos é como a escuridão. Olha o caminho novamente aqui, vereda pequeno, caminho largo, nem sabem eles onde tropeçam. Aí Salomão fala: filho meu, atenta para as minhas palavras, atenta para as minhas palavras. Mas ele já disse isso, disse no comecinho, foi o primeiro versículo. Atenta para as minhas palavras, atenta para a sabedoria, atenta para a instrução, atenta aos meus ensinamentos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são para a vida, para quem os acha saúde e vida. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. E ele conclui. E eu digo a você que se você conseguir chegar nesse padrão, você terá passado pelos 5 aspectos que transformam a vida. Agora, tem uma coisa, e é agora que começa a palavra para você. Um homem será provado pelos louvores que recebe. Vai chegar um momento que você vai ficar satisfeito com a sua própria vida, porque o maior inimigo do progresso pode ser o sucesso. A pessoa é o contentamento, é quando ficamos embriagados por eventuais êxitos e nos perdemos nos elogios. Esse é o terreno movediço, é a linha tênue que separa a autoconfiança da autossuficiência. Nós devemos ser autoconfiantes, sim, mas nunca autossuficientes. E o que fazer para permanecer no topo nesse processo? O que fazer para manter-se um cristão sadio, progressista? Um cristão cujos valores existenciais, morais, comportamentais vão se aperfeiçoando a cada dia na vida. Eu li um artigo onde o autor diz assim, que o grande desafio da vida não é alcançar a felicidade, mas mantê-la na alma. A manutenção, essa é difícil. Essa é difícil. Porque na vida, no moral, no contentamento, não é difícil não ter. O difícil é já ter tido. Se você for contar hoje o tanto de cristão desviado que tem muito mais do que cristãos ativos. São aqueles que já foram, já experimentaram, já viram, já ouviram, mas isso não modificou em nada na vida deles. Então, nós não podemos correr esse risco. Por isso, tema aspectos que transformam uma vida. Porque o dom coloca você lá em cima, mas é o caráter que te mantém lá em cima. E o caráter é formado por Cristo.
As características nossas têm que ser formadas por Cristo. É aquilo que Margaret Thatcher fala: cuide dos seus pensamentos, porque se tornarão palavras. Cuide de suas palavras, porque se tornarão atitudes. Cuide de suas atitudes, porque se tornarão hábitos. Cuide dos seus hábitos, porque formarão o seu caráter. Então tudo começa no pensamento. Tudo começa no que você alimenta a sua cabeça, sua mente, seu coração. Guarda a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. O primeiro aspecto transforma uma vida. Anote aí, está no verso 14 ao verso 17. Não entre no caminho dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, evita o caminho. O primeiro aspecto que transforma uma vida é integridade. Integridade. Integridade fala de inteireza, completude. Integridade fala de essência. Falar a verdade para você mesmo. Tem muita gente que acredita na própria mentira. A pessoa acredita na própria mentira. Ela mente a respeito de um aspecto e depois ela formula parte do seu caráter, das suas características em cima, baseada numa mentira. Que só ela sabe que é mentira, mas ela nega a mentira. Ela crê como verdade e passa uma vida todinha fundamentando valores nessa mentira. Ora, errar na forma aceitável, mas jamais na intenção. A gente pode errar, a gente pode ter problema, mas valores de integridade é o que a palavra de Deus nos incita a fazermos. Valores de integridade. Meu pai tinha uma frase que não é dele, e eu já repeti isso aqui algumas vezes, mas é importante sempre você assimilar essas coisas. Ele falava: você pode enganar algumas pessoas todo o tempo, você também pode enganar todas as pessoas algum tempo, mas nunca enganará todas as pessoas todo o tempo. E é verdade, porque dessas todas as pessoas está você. Está você, porque você começa a competir. Vida cristã não tem competição. Não existe competição. Integridade não é porque você é membro da Shalom, ou da Assembleia de Deus, ou da Presbiteriana, e lá ele é mais íntegro que o outro. Não. Não existe isso não. Nós não devemos nos orgulhar de sermos melhores que os outros, mas sermos melhores do que já fomos. A integridade busca o crescimento próprio. Seja íntegro com você. Seja íntegro com Jesus. Tem muita gente que mente para as pessoas que é cristã. E ela não é cristã. Ela só frequenta a igreja. Ela não tem os valores firmados, alicerçados dentro da alma. Ela não tem. Ela não é inteira, íntegra. Por isso ela tem que ser como a luz da aurora, dia após dia, até ser dia perfeito. Eu pergunto, quando você deixou de caminhar na sua santidade? No teu relacionamento com Deus? Quando você deixou de caminhar? 2021 entrou. Cadê os propósitos do seu coração? Dentro do seu coração existe um propósito de caminhar progressivamente em direção ao Pai? Em direção ao verdadeiro Evangelho? Em direção aos valores do verdadeiro Evangelho? Quem está entendendo, diga amém. É isso. É um aspecto que transforma a sua vida. É o crescimento em direção a Deus. Você precisa amadurecer, você precisa crescer, você precisa produzir cada vez mais para o Senhor. Isso é Evangelho.
É um aspecto de progresso para a sua vida. E quando eu falo em progresso, que tem transformação, muita gente pensa em dinheiro, em riqueza, em possuir coisas. Não é isso. É como pessoa. Eu vi um vídeo do Maguito Vilela falando a respeito da enfermidade dele, tá? Ele estava confiante. Ele estava confiante, como tantos outros estiveram, de que nada ia acontecer, de que estava tudo sob controle. Afinal, ele tem um dos médicos à disposição dele, pulmonologista, um dos melhores do país. Ele estava no melhor hospital do país, assistido pelos melhores médicos do país. E ele é uma figura pública, um homem famoso, um homem poderoso. Mas, amados, será que o caminho em direção ao Pai não é o caminho em direção a Santiago de Compostela, não é o caminho de Israel, não é o caminho de Pirinópolis, é o caminho em direção a Deus, porque é para lá que cada um de vocês está indo, é para lá que eu estou indo, todos nós estamos indo pelo mesmo caminho, e nós chegaremos na presença do Pai, e precisamos estar preparados. Melhores do que já fomos. Você é melhor do que você já foi? Ou você está piorando cada dia? Ou você está esfriando a cada dia? Ou você está relativizando valores a cada dia? Lembre-se que o Espírito Santo de Deus está aqui. E é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é a minha voz que você está ouvindo, é a voz do Espírito Santo. Para isso você está aqui nessa noite. Você não foi trazido por ninguém, você veio por um propósito de Deus. Preste atenção, você é um privilegiado. Cultivar honra é o segundo aspecto. Cultive integridade, cultive honra. Queridos, se a integridade combate a tentação, a honra combate a opressão. Interessante, diz lá no versículo 17: porque comem o pão da impiedade, bebem o vinho das violências, mas, entretanto, porém, contudo, todavia, portanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora. Cultivar honra, queridos, é você investir no que você significa para Deus. O próprio Deus fala: honra quem honra. Vocês já viram aquelas carreiras solo de uma música só? O compositor fez uma música, estourou, e ele canta aquele lugar, e canta. É igual aquele, o Celó, como é que é? Michel Teló, obrigado. Michel Teló. Cantor de uma música só. Não. Se fosse para escolher um cantor, graças a Deus que ela trouxe só o álcool, não trouxe o fogo também, né? O fogo também. Porque eu estou coçando os olhos toda hora. Entre o Michel Teló e o Roberto Carlos, é claro que é o Roberto Carlos. Não é porque eu sou fã do Roberto, não. Mas quantas músicas a gente não cantarola do Roberto Carlos? Honra, queridos, a honra é o acúmulo de vida. Vocês podem observar, vai dar um título para fulano, um título para ciclano, grande parte de quem recebe um título tem uma história de vida.
É essa história de vida que você tem que buscar. Honra na presença de Deus. Honra. Porque é Ele que nos dá honra. Deus não divide a sua glória. Não espere que você seja honrado pelos homens. Não. Pode esperar em Deus. Deus tudo vê. Deus tudo sabe. Agora, tem que haver essência. A melhor coisa que se faz na vida é caminhar deixando portas abertas para trás. Honra é isso. Honra é quando você vai construindo. Você não vai destruindo, você vai construindo. Ao longo da vida, você vai construindo. Você vai ter percalços? Vai. Abraham Lincoln também falou algo muito interessante. Senhor, que as minhas palavras sejam doces, porque amanhã eu posso ter que engoli-las. Realmente, de repente você se equivoca, você tropeça, você cai, mas você levanta, você continua caminhando. Isso que é importante. A honra é quando você se supera. A honra é quando você caminha em direção a um objetivo que vá edificar a sua vida. Então, o segundo aspecto é você querer melhorar. Melhore. Não é melhorar de vida, não é melhorar financeiro, não. É melhorar o seu caráter, é melhorar os seus valores, é melhorar a sua proposta de vida, é você amadurecer com honra, é você caminhar com reconhecimento de que há uma construção na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro, cultive a paciência. Cultive paciência. Diz o verso 19: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. O que a gente vê nisso aqui? Que não há uma consciência do que se faz. Nós vivemos hoje uma geração do pensamento acelerado, do imediatismo. Nós precisamos cultivar paciência. É totalmente na contramão dessa geração. Totalmente na contramão. Eu aprendi na minha juventude, e guardo isso no meu coração, ainda que existem 3 tempos: urgente, necessário e casual. Caminhe nos 3 tempos. Tem gente que você vai conversar com ele está com o celular na mão. Espera aí. O que é mais urgente? O que é mais necessário? Porque a gente tem invertido valores. A gente tem pulado etapas da vida. A gente quer ter sucesso. Espera aí. Sucesso antes de trabalho é só num dicionário. Existe trabalho a ser feito. Existe uma vida a ser desenvolvida. É claro que tem que ter paciência. É claro que tem que saber cada coisa a seu tempo. Você não pode colher frutas verdes. Você precisa esperar ela amadurecer. Você precisa caminhar dentro das metas ideais, alcançáveis, estabelecidas por Deus. Por quê? Porque existem muitas guerras que você pode evitar, mas com a precipitação você assume. Tenha paciência na vida. Tenha paciência. Davi foi ungido rei e esperou para ser reconhecido 12 anos. Ungido por Samuel, rei. Saul se levanta contra ele. Davi teve paciência. Davi nunca levantou a mão contra o ungido de Deus, que foi Saul. No momento certo, Deus o exaltou. Tenha paciência. Saiba aguardar o tempo de Deus.
Saiba aguardar o tempo de Deus. É de suma importância você saber aguardar o tempo de Deus. Quarto, invista seu tempo naquilo que é principal. Verso 20 e 21. Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida. São vida. Invista o teu tempo naquilo que é principal. Cuidado para você não estar cultivando coisas fúteis. Cuidado com a futilidade. Cuidado com a letargia. Cuidado com a insatisfação. Cuidado. Invista a vida. A vida é o investimento que você recebe sempre o que empreendeu. Você vai colher o que você plantou. Onde está o teu empreendimento? Invista a vida no principal. Porque você não sabe o momento que ela vai ser tomada de você. Vida é aquilo que a gente gasta sem ter. Você nunca tem vida. Você nunca tem vida. Primeiro que ela não te pertence, pertence a Deus. Você não pode fazer projetos para o futuro e nem se culpar pelo passado, porque o passado se foi, o futuro não te pertence. Então você não tem vida, você tem só um momento. Você tem um momento, mas Deus te permite gastar. Eu lembro de um artigo que eu li, ou ouvi de alguém, que você tem X, calcula aí para mim, quantos segundos tem o dia? Alguém pega a calculadorazinha aí, calcula e pode gritar aí para mim. Calcula aí, quantos segundos tem? É só você multiplicar por 60, depois multiplicar por 24. 60 minutos, 24 horas. Quantos segundos deu? Pode falar alto para mim? 86.400 segundos. É isso mesmo? Ok. Acreditando que seja essa a conta que você tenha feito, você seja boa na matemática. Eu sou um homem muito crédulo, eu vou acreditar. 86.400 segundos. Deus te dá todo dia esse crédito. Acredita para você. Só que na próxima meia-noite, tua conta zera. Mas uma notícia melhor é que você ganha outros 86.400. De novo, todo dia te dá. E amados, só quem sabe o valor de um segundo é quem está perdendo um voo. É quem está numa corrida de Fórmula 1 e atrasou um segundo. O valor da vida depende de como você utilizá-la. Tem gente jogando fora isso aí. Deus dá 86.400, ele joga fora. Joga fora como? Invertendo o interesse, invertendo o foco, invertendo o tempo que não pertence a ele. Você pode gastar, mas não te pertence. Lembra-se, a vida é um investimento que você recebe, o que empreendeu. Quinto e último, não menos importante que os outros, está no versículo 23 e 24. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade. Perceba os momentos de crise. Onde você encaixa nisso? Amados, é preciso dificuldades para que você possa liberar potencialidade. A dificuldade é importante. Paulo escreve aos Romanos falando que a tribulação produza perseverança. A perseverança produza experiência. E a experiência produza esperança. Porque se a tribulação não produzir perseverança, produzir desistência, o próximo passo, que é a experiência, será negativo. Porque no mundo espiritual não existe empate, não existe 0 a 0. Como é que você está? Está 0 a 0, está 1 a 1, está 2 a 2. Não existe isso. No mundo espiritual, cada milímetro cúbico é ocupado por um poder. E se você não está ganhando, você está perdendo. Quem está entendendo, diga amém. Entenda os momentos de dificuldade, de crise, e tire proveito deles. Sirva deles como um trampolim, um impulso para o seu crescimento, porque nunca faltará na sua vida tribulação. Pode crer nisso. Nunca faltará tribulação. Se você me disser assim, pastor, minha vida é um mar de rosas, meu irmão, você não está vivendo, você está vegetando. Essa vida é uma vida de desafios. Se você vier me dizer que você não tem problema com o diabo, eu vou dizer que você é parente dele. Tem um nepotismo nesse negócio aí. Então saiba frutificar nos momentos de crise. As facilidades, elas limitam o talento. É preciso situações de desconforto para tirar o melhor de você. Reparem só, eu digo aqui o seguinte, que seu comprometimento será testado sempre pela crise. O teu comprometimento com a verdade de Deus é testado pela crise. Jesus disse, se queres me seguir, então, conclusivo. Sempre haverá um então no Evangelho de Jesus. Sempre haverá um então. Por quê? Porque o então é a consequência da tua experiência. O então é aquele momento onde você desfruta do que você plantou. Do que você plantou. Tem muito cristão que acha que na Bíblia tem algum versículo escrito que Deus vai livrar ele das tribulações. Eu já falei isso para vocês. Não existe nenhum versículo sequer que prometa que Deus vai te livrar das tribulações. Nenhum versículo, nenhumzinho. Deus não livra ninguém das tribulações. Nem o próprio filho dele, ele livrou das tribulações. Nem o homem mais inocente desse mundo foi livre das tribulações. O que Deus faz é nos livrar nas tribulações. Tribulação, você vai passar por ela. Por isso, você precisa construir a partir dela. Por isso, você precisa utilizá-la como fator de impulsão espiritual. Tem crente que quando adoece, isso é fácil da igreja. Ele adoece, ele tem problema, ele desvia da fé. Porque Deus deixou que acontecesse comigo. Ué, você é melhor que Jesus? Aconteceu com Jesus, não vai acontecer com você. Mas você precisa se impulsionar na tribulação. Você precisa construir a partir de. Dê o seu melhor sempre que a situação exigir. Monitore sua vaidade, os elogios. Senão você vai ficar refém do passado. Não perca o foco. Dê mais um passo rumo ao seu destino.
quando o sucesso na sua vida chegar, nunca se esqueça de onde você saiu. Porque quem te levou para lá foi Deus. Se você viver assim, queridos, esses 5 aspectos transformarão sua vida. Evangelho traduzido para os dias de hoje. É o que nós precisamos. É aplicar tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que a gente possa fortalecer o nosso coração, firmar a nossa fé, a nossa convicção. Não abra mão nunca de ser alcançado pelo propósito de Deus, transformando sua vida, porque o Evangelho, a promessa de Deus, é que é a palavra que transforma. Vamos ficar de pé? Continue olhando para mim. A palavra que transforma é a palavra que desafia. Estamos começando 2021. E essa palavra, Deus me colocou no coração, porque nós precisamos transformar 2021 num ano melhor que 2020. Se não formos capazes de fazer com que 2020 fosse melhor que 2019, 19 melhor que 18 e assim por diante, é tempo de começar. É tempo de começar. Você não pode se esquecer. Você não pode abrir mão. Cultive integridade. Cultive honra. Cultive paciência. Invista todo o tempo nos princípios do Evangelho. E perceba as oportunidades nas suas crises. Você terá crise esse ano. Todos temos. Impulsione sua vida. Cresça dia após dia. Seja íntegro, inteiro, puro, sincero. Sincero vem da palavra, da expressão sincera. Tira cera, tira remendos da vida. Seja inteiro, íntegro. Honrado. Seja paciente. Invista o tempo naquilo que é mais importante. Propósito de Deus na tua vida. E todas as vezes que você tiver que o pneu furar, tenha um step. Todas as vezes que você entrar em crise, tenha soluções. Seja proativo e se aproveite do vento contrário. O avião sobe, é no vento contrário. Em nome de Jesus, na presença do Espírito Santo de Deus que se faz presente, porque eu creio que eu trouxe uma palavra, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus trouxe o convencimento. Eu creio. Eu creio que você ouviu e algumas desses fatores alcançaram o teu coração e alcançam a tua vida nessa noite. Nos valendo da presença do Espírito Santo de Deus, nós vamos cantar aquela mesma canção, Erlon, tá bom, querido? Nos valendo desse momento da presença do Espírito Santo de Deus, nós precisamos dar um passo em direção a Deus. Eu falava hoje com um irmão, falava para o irmão assim, algo que eu já falei para vocês. Eu acredito, meu irmão, em sorte e acredito em azar. Aí ele riu, falou, como assim, pastor? Eu vou te explicar. Sorte é oportunidade e competência. Azar é oportunidade sem competência. Porque oportunidade Deus sempre dá para a gente. Sempre. Não tem esse que possa apontar para Deus e dizer que nunca teve oportunidade. Todos temos oportunidades na vida. E essa é uma oportunidade. Oportunidade e ação. A oportunidade surgiu, haja. Porque se você não agir, você paralisa a vida. Mas se você agir,
Deus é fiel para abrir uma outra oportunidade. Oportunidade nunca faltará, basta que você haja. Para caminhar na vida, haja, a oportunidade Deus vai te dar. Você haja novamente, a oportunidade Deus vai te dar. E se você não agir, só essa perna pode parar, porque essa nunca vai parar, se essa não parar. Mas se você parar suas atitudes, as oportunidades cessam. Não porque Deus queira, mas porque você impediu que Ele fizesse. Então nessa noite, não impeça Deus a agir na tua vida, meu irmão. Não impeça Deus convencer o teu coração de que você precisa mudar de vida, de que você precisa crescer em direção a Deus. De forma responsável, coerente, inteira, íntegra, honrada. Em nome de Jesus. Eu vou te chamar à frente. Vou sim. Eu não quero somente que você levante a mão. Eu quero que você exponha. Eu quero que você abra o peito e diga: não importa quem está aqui, não importa quem me convidou, não importa meu cônjuge, não importa filho, não importa mãe, não importa pai, não importa ninguém. O que importa é o meu Deus que me espera no altar. É o meu Deus que espera a minha atitude. Porque a oportunidade Ele está abrindo para você agora. Enquanto nós cantamos esse cântico, ouvimos, adoramos. Se você quer aproveitar a oportunidade para zerar o teu coração, iniciar um ano debaixo dessa palavra, faça em nome de Jesus. Venha à frente, em nome de Jesus. Amém, Jesus.